Entrevistando Cientistas apresenta um trabalho produzido pelos alunos de Ciências Biológicas, modalidade médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Amanda Ferreira, Brenda Souza e Daniele Guimarães. O nosso entrevistado é o Dr. José Pedro Friedman Angeli e as entrevistadoras, as alunas Amanda Ferreira, Brenda Souza e Daniele Guimarães. O pesquisador possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Genética e Biologia Molecular pela mesma instituição, doutorado em Ciências Biológicas na área de Bioquímica pela USP e pós-doutorado em Ciências Biológicas pela instituição München, na Alemanha. Sua trajetória acadêmica e científica é repleta de experiências, tanto no Brasil quanto na pesquisa no exterior, onde atualmente desenvolve seus estudos na Universidade de Rosenberg, na Alemanha. O pesquisador atua em uma via de morte celular ainda pouco conhecida, a ferroptose, e já realizou seminários que abordam temas relacionados à pesquisa nessa área. A ferroptose é um tipo de morte celular não programada que envolve a participação do ferro na forma de íons e está ligada à degradação de lipídios por um processo conhecido como peroxidação lipídica. Nessa imagem podemos observar um resumo dessa via de morte. O pesquisador participou de vários estudos importantes publicados em revistas de alto impacto, de modo a elucidar diversos aspectos envolvidos nesse tipo de morte celular ainda não esclarecidos. Dá para listar algumas coisas, mas acho que o principal mesmo, acho que o grande diferencial que a gente vê aqui tem todas aquelas coisas que todo mundo sabe, né, a respeito de facilidade de você ter acesso a determinadas metodologias, reagentes e tudo mais, num espaço de tempo curto, que às vezes no Brasil é meio surreal, porque você tem que esperar muitos meses. Mas acho que uma grande vantagem dessas posições, pelo menos aqui na Alemanha, é que você tem a profissão do pesquisador mais ou menos estabelecida. Você consegue desenvolver a pesquisa do ensino, que hoje em dia, no Brasil, são pouquíssimos os centros onde você tem essa opção de seguir uma linha de uma carreira de pesquisa sem estar vinculado ao ensino. No meu modo de ver, eu acho que, lógico, dá para fazer as duas coisas, mas você perde qualidade, você perde um pouco dessa coisa de você estar 100% focado em um. Lógico que você aprende fazendo um, você aprende fazendo outro, mas eu acho que essa possibilidade de você ter um trabalho definido, que é a pesquisa, desenvolver aquilo, e sem ter muita distração, é uma vantagem para o pesquisador, principalmente no início de carreira. E assim, eu acho que aqui também você tem uma condição, você tem uma quantidade maior de chance de fomento para início de carreira. Então, eles têm muitos programas de apoio para early career, né, que eles falam, que são os jovens, os pesquisadores estão no início da carreira. E no Brasil, essas são pouquíssimos as possibilidades para pesquisador em início de carreira para conseguir estabelecer um grupo de pesquisa competitivo. Eu acho que assim a força que eles, o empurrão que eles te dão no início da carreira, que é substancialmente, posso dizer assim, que é uma coisa, que é um diferencial. Como que eu acabei mais ou menos nessa área? A cada etapa, lógico, os interesses foram meio que mudando um pouco, mas no final do meu doutorado eu queria entender um pouco melhor como é que esses produtos de oxidação de lipídios eles induziam morte celular, né? Esse foi uma das motivações que me fez ir mudar para a Alemanha. Na época não existia esse nome ferroptose, não existia essa área de pesquisa, não existia ainda. Mas era o processo de dano em lipídio, como que ele causava morte. Isso foi uma coisa que me motivou a mudar para pesquisar isso no laboratório onde eu
realizei meu pós-doutoramento. E, lógico, depois essa área ganhou bastante visibilidade. E hoje em dia, o que me mantém assim, né, nessa área é tentar identificar de fato quais são os mecanismos, né, que as células têm para se adaptar, para reparar esse tipo de dano. Que acho que a gente sabe, já sabe alguma coisa, mas existem muitas coisas ainda que não estão claras. Mas o intuito geral sempre foi esse interesse para entender como é que as células se adaptam, como que elas, né, reparam danos em lipídios, porque diferente de se você pensar em DNA, proteína, a gente sabe muito dos mecanismos de reparo, de adaptação, mas quando você fala de lipídios, fosfolipídios, o conhecimento é 5% comparado com essas outras áreas. Então, isso é uma grande caixa preta ainda. O processo de ferroptose ele é basicamente um processo onde a célula ela não consegue mais reparar dano oxidativo em lipídio. Então, você tem um acúmulo de danos oxidativos em lipídios e isso leva à morte. O dano em lipídio ele é basicamente caracterizado, nesse contexto de ferroptose, é um dano oxidativo, que significa que o principal produto da reação, né, dessas espécies oxidativas, vamos dizer assim, com o lipídio, é a formação de hidroperóxidos. Hidroperóxidos são moléculas que têm um grupamento OH, o grupo peróxido, né? E esse grupo ele é bastante instável e esse hidroperóxido ele pode então reagir com outras espécies e catalisar novas reações onde mais dano vai ser causado. Então ele é basicamente uma semente, né? O hidroperóxido é uma semente e a partir dela outros danos vão acontecer. Então é essencial que esse hidroperóxido seja reparado. E existe nas nossas células uma enzima que é capaz de fazer isso, que é a glutationa peroxidase 4. Essas glutationas peroxidases nada mais são do que enzimas capazes de quebrar hidroperóxidos utilizando uma molécula de glutationa, ou duas, na verdade. E dentro da família das GPX, são 8 hoje, a única que consegue atuar em fosfolipídio é a GPX4. Ela tem outras especificações, outras características especiais dela, mas o fato é que, por ela conseguir detoxificar essa semente de dano, no caso, ela tem esse papel essencial. Porque uma hora que você inibe ela, esses hidroperóxidos vão se acumulando e mais dano vai sendo gerado na membrana. E nesse momento você tem algumas opções de reparo, mas elas já são mais limitadas. Então a gente pode dizer que ela é um regulador bem upstream dessa cadeia de morte celular, porque tudo se inicia mais ou menos com a formação desse hidroperóxido. Hoje em dia você tem, basicamente, que é mais ou menos uma tendência para todo mundo que estuda morte celular, né? As pessoas elas tentam induzir morte em contexto de quimioterapia para matar o tumor, uma célula tumoral, ou você também tenta inibir esse tipo de morte em condições onde você tem processos inflamatórios crônicos, onde você tem, por exemplo, doenças neurodegenerativas, você tem uma morte prematura da célula. Então, é o que o pessoal está tentando fazer hoje em dia na área de ferroptose também, inibir aonde a gente acha que ela está envolvida ou ativar ela em condições onde a gente acha que você tem uma célula tumoral que é propensa a morrer por essa via de morte. Mas hoje, com certeza, o grande interesse é o desenvolvimento de moléculas que podem ser usadas para induzir ferroptose em certos tipos de tumores que são relativamente sensíveis a esse tipo de morte. Eu diria que essa é a grande área que está sendo mais desenvolvida no momento. Basicamente, tem várias coisas que ainda são desconhecidas nesse tópico. Sim. E acho que um grande problema não, né? Como o campo se desenvolveu, toda a caracterização que a gente tem desse tipo de morte celular, ele é feito em células in vitro.
E, lógico, isso tem sua validade, a gente aprendeu muita coisa utilizando esses modelos, mas o grande problema é que a hora que você vai para a situação em vivo, a figura muda um pouco, porque o processo de ferroptose é um processo que está relativamente interconectado com várias vias metabólicas, por exemplo, vias metabólicas de ácidos graxos, metabolismo de aminoácidos, aminoácidos especificamente falando de cisteína, selenocisteína, e o mecanismo de obtenção desses aminoácidos ou ácidos graxos in vitro é completamente diferente em vivo. Então, a gente entende muito do que sensibiliza uma célula in vitro, mas a hora que você vai ver em vivo, o processo é completamente outro, e acho que hoje você tem essa necessidade de desenvolver mais estudos in vivo para você entender como que esses fatores que determinam sensibilidade ou a resistência, eles são impactados em condições relevantes fisiologicamente. Então, acho que essa é uma área que precisa ser mais desenvolvida, entender como todos esses metabolismos que impactam na via de ferroptose mudam uma vez que você muda da célula em cultura para o tecido de um camundongo, por exemplo, né, que é o modelo mais simples. Bom, assim, eu acho que a tecnologia que tem ajudado a gente a caracterizar essa via, não somente o meu grupo, mas os outros grupos, é a implementação de engenharia genética, né, que ficou realmente facilitada aí com o desenvolvimento da metodologia de CRISPR-Cas, que você consegue fazer engenharia genética que era possível antigamente somente em bactéria ou em levedura, hoje em dia você consegue fazer em células de mamífero. Eu acho que isso possibilitou que esse campo se desenvolvesse extremamente. O desenvolvimento do campo foi muito rápido, em um espaço de 4 anos, e basicamente isso foi impulsionado pela técnica de CRISPR-Cas, principalmente a possibilidade de você fazer screen genéticos em diferentes condições, em células eucarióticas, por exemplo, que não era possível antes. Então, acho que esse foi o grande empurrão nesse campo. Lógico que também houve, né, as técnicas de metabolômica, espectrometria de massa, elas têm ajudado muito na caracterização dessas vias, mas eu acho que a possibilidade de fazer screen genético em larga escala em células cancerígenas, por exemplo, isso é muito poderoso.